pessoal do Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel, eu sou professora de Biologia. Para você que está assistindo aí pela primeira vez esse canal, não se esqueça de se inscrever para você receber conteúdos não só de Biologia, que é a matéria mais linda do mundo, mas também das outras matérias que vai cair no Enem. Matemática, português, história, geografia, artes, literatura, filosofia. Todas as matérias aí você encontra aqui muitas dicas bacanas, conteúdo para você se preparando para o Enem e também para os vestibulares, né? Alguns vestibulares você consegue aí usar os mesmos conteúdos, tá bom? Então aproveita e se inscreve aqui no canal para você receber as notificações. Então, toda vez que tiver um conteúdo aí novo, você vai receber e você vai assistir e já é uma questão aí na sua prova, tá bom? Hoje, eu quero ter uma conversa com você que agora tá pensando aí, meu Deus do céu, eu preciso pegar firme, o Enem tá chegando, e o que eu vou fazer por minha vida, né? Você que tá nessa situação, vamos ter uma conversa séria. Eu e você, nós dois. Você precisa, né, ter uma estratégia para você estudar. E hoje eu vou falar da biologia. Qual é a melhor estratégia para você estudar biologia para o Enem? Claro que nada nessa vida é fácil. Claro que a gente tem recursos para poder ensinar, para você entender a matéria de uma forma diferente. Mas você precisa de ter seu esforço. Nada da vida é tão fácil assim. Então, digamos que você precisa se organizar e a gente tem que ter, olha só, uma estratégia, tem que ter um recurso, né, para você conseguir dar conta de estudar o conteúdo. Não só, né, de biologia, todas as outras matérias tem que ter. Mais específico da biologia, a gente precisa de seguir uma sequência. E eu vou te mostrar que sequência que é essa. É uma sequência que eu trabalho com os alunos, porque uma coisa vai dependendo da outra. Para você entender uma coisa, você vai precisar aquele outro assunto. Então, existe uma sequência para você não pegar coisas soltas, assuntos soltos, e aí você vai ter que ter um tempo maior para você entender, porque você vai ter que ficar procurando outras coisas. Então, olha só, quando você organiza, cria a sua estratégia, você deixa o seu estudo mais eficiente, você ganha mais tempo, né? Você consegue aprender o conteúdo, desenvolver o conteúdo de uma forma mais rápida. Então, por causa disso, a gente tem então estratégias para estudar. Não pode ser de qualquer jeito. O que eu vou estudar hoje? Não, você precisa de ter o seu cronograma. Você precisa, né, ter a sua rotina. Se é difícil ter horários fixos, né, que tenha então pelo menos uma rotina do que eu vou estudar cada dia. Mesmo que seja em horários diferentes, mas que você não pule nenhum dia. Nem que seja um dia eu consigo estudar 6 horas, outro dia só 2, um dia meia hora, um dia, nossa, passei o olho no resumo 10 minutos. Tá ótimo. Que você não pule nem um dia. Que você consiga então ter uma rotina, se não de horários, mas pelo menos uma rotina de dia, de seguir os conteúdos que você vai estudar. Tá? Então, para a biologia, a biologia é uma matéria que você encontra, né? Ela tem outras disciplinas que, ora, vira e mexe, você esbarra um pouquinho na química, né? Aliás, você esbarra muito na química, você esbarra um pouquinho na física, você esbarra na matemática, né? Mas, no geral, é uma matéria que você precisa entender, dificilmente você vai ficar decorando biologia, né? É uma matéria que é uma disciplina, uma ciência complexa. É uma ciência que tem muito conteúdo. Quando você pega a biologia e compara com química e física, você vê lá, né? Vamos dar até uma interseção. Você vê lá biologia, aí você vem assim, ó, com química, aí você vem aqui, né? Peraí. Aí você vem assim com física, né? Física é um conteúdo um pouquinho menor, né? Vem assim, ó. Biologia, das três, a biologia é a que tem um conteúdo maior,
né? Tem muito mais informação. Aí você tem a química e você tem a física, e você tem os encontros, né, dessas matérias com a biologia. Só que a física é uma ciência exata, você tem muito cálculo ali, você tem a química, que também tem muita cálculo, tem muita fórmula, muita coisa. Se você aprende a fórmula, depois é só trocar as coisas, né? É só trocar lá os números, digamos assim. Então, é uma coisa que é mais fácil para decorar. Não estou falando que você tem que ficar decorando química e física, não, pelo amor de Deus. Mas é mais fácil nesse sentido. A biologia é um conteúdo que você precisa entender. Dificilmente você vai conseguir decorar a biologia para fazer uma prova de Enem. Dificilmente, né? Porque o conteúdo é extenso. Quando chegar no dia da prova, você vai, ai, Jesus, né? Então, como que caminha para a biologia? Você entende a matéria. Como que você entende a matéria? Assistindo aula, né? Videoaula, você lendo, né? O professor, ele tem essa habilidade de pegar aquele texto que você leu e você não entendeu nada e transformar numa linguagem que você consegue compreender. Então, a biologia você entende, você não decora. Não tem fórmula, não é uma ciência que te dê fórmulas. A gente vê fórmula na biologia, né? A gente vê algumas reações, sim, mas no geral você tem que entender. Então, como que nós vamos caminhar? Qual é a estratégia para você... Opa, caiu aqui. Como que você vai fazer a estratégia para você entender biologia? Aí vamos lá. Para você estudar, você precisa de ter um ambiente que te dê concentração, né? Você não consegue estudar em qualquer ambiente. Então, o primeiro passo é você determinar esse ambiente, tá? Um ambiente onde que você, né, de preferência, fique sozinho, com um pouco menos de barulho, o máximo, né, que você conseguir tirar o barulho para você conseguir estudar. Então, mas não tem jeito, na minha casa eu divido o meu quarto com 4 irmãos, não tem como eu fechar a porta do meu quarto. Então, você vai lá pro banheiro, coloca uma mesinha lá pro banheiro, tô brincando, né? Todo mundo fica batendo na porta, sai desse banheiro. Mas você precisa adaptar alguma parte da sua casa, né? Um terraço, alguma região ali, um pedacinho da sua casa, um ambiente que deixa que você faça um exercício, que você se concentre para ler, fazer uma leitura, para assistir uma aula, para fazer um resumo. Isso é extremamente importante, né? Então, esse ambiente é extremamente importante. Agora a gente vai nas estratégias propriamente dita, então. Você já arrumou esse ambiente. E agora, qual é o segundo passo? Extremamente importante para a biologia é você organizar os conteúdos, né? Você não vai estudar a biologia salpicado, você vai estudar a biologia numa sequência. Porque, como eu te disse, não é fórmula, não é igual a matemática, que você pode ir decorando fórmula por fórmula. Ah, vou decorar essa fórmula aqui, vou decorar a Bhaskara, vou decorar aquilo, né? Vou decorar essas leis aqui. Então, não é isso. A biologia você precisa entender. Para você entender, você precisa ir do mais simples até chegar naquilo que é mais complexo. Então, tem gente que pensa assim... Sair do ensino médio, o que ela sente no ensino médio? O que ela sente? Aquilo que eu tive mais dificuldade, que eu sofri mais no ensino médio foi genética. Aí a pessoa coloca aqui na cabeça, na minha maior dificuldade é genética, porque eu sofri mais com genética no ensino médio. Então, para eu estudar para o Enem, eu tenho que ir para genética. Aí começa lá a estudar genética primeiro. Mas aí a pessoa não tem noção do que é um cromossomo, não tem noção do que é uma célula, não tem noção do que é mitose, do que é meiose, sabe? Então a pessoa não tem noção do que são as organelas que compõem a célula. Como é que ela vai estudar genética sem ela ter noção? Vai lá no meio do caminho, tá falando lá de certa organela que ela não sabe nem por onde passou.
Então, precisa de ter uma sequência. Agora, o aluno que já sabe as matérias, que já passou, e aí ele tem aquela matéria que ele agarrou, já é diferente. Aí ele vai voltar naquela matéria que ele agarrou. Mas qual é a sequência para você estudar a biologia? Como que você vai organizar o seu estudo? Olha, primeira coisa, você precisa estudar as substâncias que vão compor os seres vivos. Então, você vai estudar as substâncias, é uma parte da bioquímica, né? Você vai estudar substâncias inorgânicas e substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Então, não tem como você passar, né, para os outros conteúdos sem saber o que é água, sais minerais, colesterol, o que é proteína. Como é que você vai passar pelos conteúdos sem você nem sabe o que é proteína? Então, você precisa, primeira coisa, estudar substâncias. Aí, depois, você vai estudar o quê? Citologia. Você vai estudar os tipos celulares, né? Qual é a organização celular, as organelas, você vai entender o funcionamento da célula. Depois, você vai estudar metabolismo energético, né? Você já sabe as organelas ali, as funções dela, e agora você vai estudar o desempenho, como que é o ganho energético dentro de um organismo. Porque você precisa saber das células, das organelas, porque você vai estudar sobre mitocôndria e cloroplasto, tá? Você vai estudar sobre outras estruturas. Aí vai metabolismo energético. Nós estamos falando dos assuntos pertinentes para o Enem, tá? A organização que você vai estudar para os assuntos do Enem. E algumas bancas de vestibulares têm uma aplicação muito parecida com o Enem, então vai ser aproveitado para essas bancas também. Então, ó, metabolismo energético. Aí depois que você estuda isso, você vai estudar o código genético, vai falar sobre o quê? Divisão celular, síntese proteica, porque agora você já sabe o que é proteína, né? Você vai falar sobre duplicação do material genético, porque você já sabe o que é o ácido nucleico. Então agora você consegue entender esse passo que foi à frente. É uma função que foi bem mais à frente. Então, veja bem, agora você vai estudar código genético, e o Enem gosta muito do código genético, gosta demais, gosta muito, a gente sempre encontra questões de código genético no Enem. Depois, então olha, eu já falei de citologia, metabolismo energético, código genético, agora já falei de citologia. Não tem como eu estudar tecido sem falar como que é a estrutura da célula. E agora que eu já entendi isso aqui tudo, eu consigo estudar histologia. E agora eu vou estudar histologia, né? Faltou aqui. Histologia. Vou estudar histologia, vou estudar os tecidos. Tecido muscular, tecido esquelético, tecido ósseo, né? Tecido, mistura com sistema esquelético. Tecido ósseo, tecido hematopoético. Eu vou estudar os tecidos conjuntivos, os tecidos epiteliais, os tecidos musculares, o tecido nervoso. Então, eu vou estudar isso para eu entender que o corpo humano é formado por aqueles tecidos. Depois que eu estudo histologia, aí eu vou estudar fisiologia. O Enem, ele vai cobrar 2 tipos de fisiologia. A fisiologia humana, né, vai cobrar com um pezinho um pouquinho maior, e ele também pode cobrar fisiologia comparada. O que significa isso? É quando eu vou pegar a fisiologia, principalmente lá do reino animal, principalmente dos cordatos. Aí eu posso comparar a fisiologia desses animais e perguntar algumas coisas que é característica de cada grupo, né? Então, pode cobrar desse jeito também. Mas, no geral, a preferência é a fisiologia humana. Então, agora você sabe que os tecidos, que eram formados de células,
Esses tecidos vão juntar e vão formar órgãos. Esses órgãos vão formar sistemas. Aí entra o sistema esquelético, o sistema muscular, sistema excretor, digestório, cardiovascular, sistema respiratório. São vários sistemas. Você vai estudar esses sistemas, né? O que você precisa concentrar? Principalmente as características morfológicas, né, os órgãos que compõem, função, isso você precisa saber de cada um dos sistemas. Depois, você já estudou fisiologia, já entende tudo do corpo humano, né, da fisiologia humana, agora a gente pode saber para onde? Para conhecer a classificação dos seres vivos. E agora você vai para a classificação dos seres vivos. Nesse assunto, você precisa estudar para você conhecer, né? Como que é a classificação, um pouquinho de taxonomia. Aí você vai estudar a relação dos 5 reinos, onde tem lá reino Monera, reino Proctoctista, reino Fungi, reino Plantae, reino Animalia, né? Então você vai estudar os 5 reinos e os vírus. Não pode esquecer dos vírus, porque o Enem adora colocar doenças virais, doenças bacterianas. E como que você vai estudar doenças sem você entender o agente, né? Sem você entender quem é que está causando ali a doença. Então, primeiro, antes de você estudar a doença, você precisa estudar e entender a organização dos seres vivos. Isso é extremamente importante. Então, você vai estudar os reinos, reino Plantae, né, que são as plantas, os animais, os fungos, os protozoários. Você vai estudar isso tudo primeiro, as bactérias, vai estudar a morfologia, né, as estruturas, formas de reproduzir, para depois você vai estudar doenças. Aí você estuda as doenças vinculadas às principais. Você vai pegar um catálogo, estudar todas as doenças que já foram catalogadas no Brasil? Claro que não. O Enem não vai cobrar doenças estranhíssimas, né? Que aconteceu, tipo, em 100 anos, 2 casos. Claro que não. O Enem vai cobrar as doenças que mais acometem na população, aquelas principalmente que tem uma contaminação muito fácil, né? Então, existem aquelas certas doenças que o Enem vai cobrar. Então, você não vai perder seu tempo estudando todos os tipos de doenças possíveis. Claro que não, existem aquelas principais. Mas, para você estudar a doença, você precisa entender como é os seres vivos, é a organização dos seres vivos. Depois de doenças, né, depois disso aqui, você pode vir com ecologia. Não estude ecologia sem você ver classificação de seres vivos. Não estude. Tenha noção básica da separação dos reinos. Tenha noção básica das separações dos organismos para você estudar ecologia. Depois de ecologia, que você entender a relação entre os seres vivos, se você entender, sabe, todo esse sistema que nós temos aí na nossa biosfera, onde qual papel cada um ocupa, as relações interespecíficas, aí você vai para a evolução. Porque para você entender evolução, você tem que ter essa noção de ecologia. É mais difícil você entender evolução sem a noção de ecologia. Quando você tem a noção de ecologia na sua cabeça, alguns princípios você vai entender de uma forma mais fácil, tá bom? Por fim, te recomendo, se você quiser me ouvir, você pode me ouvir, mas eu recomendo você a deixar a genética por último. A genética você pode deixar por último. Por quê? A genética, você precisa de conceitos ali, você precisa de... É uma das disciplinas, dos conteúdos. A genética é o conteúdo que você mais precisa decorar, digamos assim. Eu sei que no início eu falei que biologia não se decora, mas, claro que toda sua regra tem exceção.
E acaba que em genética tem algumas coisas que você precisa de estar mais fresco na sua memória. Isso aqui você já vai ter entendido tudo. Quando chegou aqui, na genética, você pode deixar mais perto do seu Enem, o finalzinho do seu Enem, para você estudar ali na retinha final, tá bom? Porque isso aqui tudo você já está bem entendido, precisa, né, de todos esses pontos e alguns conceitos importantes para você entender genética. É uma matéria que você precisa de entender um pouquinho dessas coisas para você entender de uma forma melhor, principalmente entender relações de evolução, ecologia. Então você vai entender de uma forma melhor, né? Relações de citologia, código genético. Você tem que ter passado por isso para você entender genética. Você tem que saber na íntegra assim o que é aqui, ó, o que é mitose e meiose. Dentro aqui do código, você vai ver dentro do código genético mitose e meiose. Então isso é extremamente importante. Deixa a genética por último, mas depois que você viu isso tudo, que é uma matéria que vai ter muita coisa lá para você, né, lembrar, e aí vai ficar mais tranquilo. Então essa é a ordem para você estudar os conteúdos. Não fica queimando etapas não, né? Vai seguindo essa ordem. Depois, como que é a estratégia? A estratégia continua. Então eu te mostrei como que você vai organizar esses conteúdos, né? E agora continua. Tenho conteúdos organizados. Como que eu vou estudando cada conteúdo? Eu vou assistir as videoaulas, eu vou fazer os meus resumos, né? Os meus resumos, vou pegar uma folhinha A4 e vou fazer os resumos. Depois que eu faço os resumos, eu vou fazer meu mapa mental. Tem gente que não gosta de mapa mental. É claro que você precisa, você, estudante do ensino médio, você que já formou no ensino médio, já é aí um adulto, você já sabe tomar decisões para sua vida. Então, se você sente que você não está rendendo com o mapa mental, que isso não é para você, não faça. Cada um, né, se adapta melhor a uma coisa. Mas os mapas são muito legais. Porque você pega aquilo ali e você consegue lembrar do conteúdo todo. Já aqui, olha essas primeiras matérias. Então, eu fiz o resumo e eu fiz um mapa mental. Nesse mapa mental vai estar lá os tópicos, né? Os tópicos. Então, vamos supor que você estudou isso já tem 3 meses, mas você pega um mapa mental quase todo dia, você vai relembrando, porque a nossa memória funciona assim. Aquilo que eu não uso por algum tempo, o meu cérebro ele guarda lá e a gente não tem mais acesso. Então a gente precisa ficar relembrando constantemente para ficar fresquinho na memória. O mapa ele vai ter essa função. Quando você estudou um negócio lá tantos meses, aí toda vez que você pega aquele mapa, né, rapidinho ali, um mapinha, ele se coloca o conteúdo todo. Você vai vendo os tópicos e você vai lembrando. Aí, agarrei nesse aqui, o que significa isso aqui mesmo? Aí você vai lá no seu resumo. Viu como que funciona? E assim você vai, diariamente, né? Não deixa ficar muito tempo sem passar o olho no mapa, não, porque senão você né? Aquela matéria vai ficar um pouco mais distante. Então, faça isso. Tenha uma organização. Por isso que eu falo, você precisa, mesmo que você não tenha uma rotina com horário, porque é difícil, né? Tem gente que trabalha, tem gente que estuda ainda. A gente entende. Mas você tem que ter esse compromisso com as disciplinas e não deixar nenhuma abandonada, principalmente biologia. E aí, depois que você faz, assim que você faz o resumo, você faz o mapa e você parte para os exercícios. É impossível você aprender sem fazer exercício, tá? Isso aí eu digo para você. Não adianta, não tem outro caminho. Não existe outro caminho, você precisa fazer exercício para consolidar o que você estudou. Então isso aqui, ó, vai ser fechado com um exercício. Então você vai, né, fazer aquele assim, vai dar aquele carimbaço assim, pronto, aprendido, é com um exercício. Você vai exercitar o seu raciocínio em cima daquilo que você aprendeu.
Então, você precisa seguir essa sequência, né? Essa é a estratégia para você conseguir aprender biologia aí e se dar super bem no Enem, tá bom? Tem gente que é voltado para a área de exatas, né? Para outras áreas que têm dificuldade com biologia justamente porque é uma matéria que você precisa, né, entender, que não é uma matéria que fica fórmula pronta para você decorar. Então, eu sei que tem gente que tem dificuldade. O que você vai fazer? Essa estratégia. Isso vai te ajudar a aprender biologia para você tirar uma boa nota no seu Enem, né? Uma excelente nota aí no seu Enem, na área lá de ciências da natureza, tá bom? Então, eu agradeço vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um site do Sou Mais Edu. Você pode entrar lá e conhecer todos os nossos planos, né? Lá tem tudo o que você precisa para você estudar para o seu Enem e preço muito acessível, tá bom? Agradeço por você ter assistido até o finalzinho. Se você gostou, dá uma curtida aqui. Se você conhece aquele seu, sabe, aquele amigo seu meio assim, né? Ai, meu Deus, ainda não tomei uma tendência na minha vida. Vai, mostra esse vídeo para ele. Quem sabe ele anima e começa a estudar aí pro Enem. Vamos lá, né? Tá chegando aí, você tem que se preparar. Um grande abraço para você. Eu agradeço aí por você ter assistido. Dá uma curtida aqui no vídeo. E um grande beijo, até a próxima dica!